A casa perfeita esconde o crime perfeito. Um dos argumentos preferidos utilizados pelos roteiristas do cinema de suspense é aquele envolvendo elementos típicos, como uma enorme casa que esconde um passado tenebroso e obscuro. A quantidade de filmes abordando essa temática é imensa, num trabalho difícil de catalogação, com produções representando todas as épocas da história do cinema. E a insistência nesse tema é compreensível, uma vez que geralmente atrai a atenção do público, e apesar da maioria dos filmes apresentar sempre os velhos clichês do gênero, muitos deles conseguem o maior objetivo, que é o entretenimento, mesmo que passageiro. Em 19/09/2003, estreou nos cinemas americanos o thriller psicológico Garganta do Diabo, Cold Creek Manor. E no Brasil o filme estava anunciado para entrar em cartaz aproximadamente 6 meses depois, em 26/03/2004. Porém, a distribuidora Buena Vista simplesmente cancelou sem aviso prévio e informou que o filme somente seria lançado no mercado de DVD, o que ocorreu vários meses depois, numa decisão comercial estratégica que certamente decepcionou o público que aguardava a exibição na tela grande. Aliás, o filme merecia uma distribuição nos cinemas, como estava previsto no início, principalmente quando em comparação com o lançamento de produções dispensáveis como A Batalha de Riddick, Mulher Gato e outras tranqueiras. Garganta do Diabo traz um elenco que chama a atenção pelos nomes conhecidos como Dennis Quaid, Alta Frequência e O Dia Depois de Amanhã. Stephen Dorff, Medo.com, uma ponta do veterano ator canadense Christopher Plummer, Drácula 2000, a jovem Juliette Lewis, Um Drink no Inferno e Cabo do Medo, e Sharon Stone, O Vingador do Futuro, Instinto Fatal e Esfera. A história apresenta uma família cansada dos problemas da vida agitada de uma grande cidade como New York, formada pelo casal Cooper, Dennis Quaid, um documentarista e historiador, e Lea Tilson, Sharon Stone, uma executiva, além dos filhos Jesse, Ryan Wilson e Kristen Stewart, que foi a filha de Jodie Foster no suspense O Quarto do Pânico. Eles decidem se mudar para uma enorme e velha casa, numa área rural, na pequena cidade de Bellingham. Quando eles iniciam um trabalho de reforma na nova moradia, ocorre uma série de incidentes misteriosos e eles descobrem segredos proibidos que revelam o passado obscuro da casa, que foi palco de violentos assassinatos. Enquanto isso, um antigo morador da casa, Dale Massey, Stephen Dorff, que estava numa penitenciária por 3 anos, retorna à procura de trabalho, sendo contratado para ajudar a família Tilson nas reformas. Ele é um sujeito estranho, filho de um excêntrico e conhecido fazendeiro local que está doente na cama de um hospital, Sr. Theodore Massey, interpretado pelo experiente Christopher Plummer, e que namora a bela e promíscua Ruby Ferguson. Juliette Lewis, irmã da xerife local, Annie, Dana Eskelson. Sua presença no casarão cria uma instabilidade no casamento entre Cooper e Lea, além de aumentar o clima de mistério que envolve a sinistra mansão. A partir daí, a família passa a se envolver com uma série de situações bizarras, além de enfrentar também uma incômoda tensão criada pela recepção ruim dos habitantes locais, que deixam clara sua insatisfação com a chegada dos novos vizinhos forasteiros. Garganta do Diabo, ao contrário do que pode-se pensar num primeiro momento pela sinopse da história e pela apresentação do trailer, não é exatamente mais um filme sobre casa assombrada por fantasmas, apesar da presença de vários elementos característicos desse fascinante subgênero do horror, principalmente pela apresentação da mansão sinistra e repleta de cômodos e utensílios antigos.
O roteiro está mais voltado para um típico thriller que mostra um psicopata aterrorizando uma família, fugindo do campo sobrenatural em direção à violenta realidade que nos cerca, independente do ambiente urbano de uma grande cidade como New York, de onde a família Tilson resolveu fugir da perigosa agitação, ou rural de uma cidadezinha do interior como Bellingham. Em vez de investir mais em apenas sustos gratuitos e cenas sangrentas, o diretor Mike Figgis e o roteirista Richard Jefferies preferiram explorar com maior intensidade as tensas relações psicológicas entre os personagens e conseguiram contar uma história de suspense que, apesar dos clichês conhecidos, mantém o interesse e garante o entretenimento do espectador. Como curiosidade, o filme iria se chamar The Devil's Throat, daí o correto título nacional de Garganta do Diabo, somente depois passando para o definitivo e inferior Cold Creek Manor, que é o nome da mansão. A propósito, a tal Garganta do Diabo seria uma fissura geológica natural, algo como um poço profundo localizado na floresta que cerca a fazenda, mas que na verdade foi criada pela equipe de produção, reservando uma importante participação na história, ocultando em seu interior elementos reveladores. A casa utilizada nas filmagens realmente existe numa cidade canadense chamada Cambridge, nas proximidades de Toronto. Os produtores fizeram algumas alterações e acrescentaram uma piscina, envolvida por um jardim assustador, um enorme portão de ferro, um cemitério particular e uma série de artifícios para envelhecer a casa, tudo visando adaptar melhor o local para um clima sombrio e fantasmagórico. Aliás, o enorme casarão é um dos destaques do filme, numa imponência digna dos melhores ambientes tétricos para histórias de horror. Ou, como diz o cineasta Mike Figgis, a casa é uma protagonista da história. Aliás, Figgis também é o autor da trilha sonora do filme, e curiosamente ele revelou que seu escritório foi invadido por ladrões que roubaram os computadores com todo o trabalho editado da música, e que somente por muita sorte ele conseguiu recuperar a trilha básica através de uma cópia que tinha feito anteriormente. O DVD lançado no Brasil tem como tagline a frase promocional interrogativa: "Quais segredos habitam sua casa?", sendo com a capa evidenciando o rosto dos atores principais, Dennis Quaid e Sharon Stone. Existe uma grande quantidade de interessante material extra, tudo devidamente legendado em português. Temos a exibição do filme com os comentários do diretor, Mike Figgis, onde ele revela uma infinidade de curiosidades de bastidores e detalhes técnicos das filmagens. Um documentário de 7 minutos, como se fosse realizado pelo personagem Cooper Tilson, Quaid, que no filme aproveita sua estadia na mansão e filma um documentário da história da fazenda e a família que ali viveu. Uma seleção de regras básicas para filmes de suspense, com 8 minutos de duração, 7 cenas inéditas e não aproveitadas, algumas com comentários opcionais do diretor. Uma delas, em especial, mostra uma tensa partida de bilhar entre Cooper e Dale, numa sequência de 10 minutos. Além de um final alternativo com revelações interessantes sobre o destino de alguns dos personagens, totalizando mais 21 minutos. O homem da marreta o fraco achará, e para apodrecer no poço o jogará. Esmaga seu crânio, e sumiço dá. Sua dor é breve, o sangue escorre. O forte é poupado para procriar e multiplicar. E perto da garganta do diabo, ele pastará. Desejando escapar da vida urbana e ir para o campo, os nova-iorquinos Cooper Tilson, Quaid, sua esposa Leah Stone e seus 2 filhos se mudam para uma mansão antiga e dilapidada, ainda repleta de pertences da antiga família. Transformar a mansão na casa dos seus sonhos logo se torna um pesadelo quando o antigo proprietário, Dorf, aparece.
e uma série de incidentes aterrorizantes os leva a uma busca arrepiante por pistas sobre o passado sombrio e sinistro da propriedade, críticas e reputação que se danem. Gostei de Cold Creek Manor e suas emoções frias e maldosas na imensidão de uma família entrelaçada em segredos desagradáveis de décadas atrás. Sei que não é o melhor filme e não entrega o efeito bizarro prometido pelo trailer e pela arte da capa, mas ainda é um pequeno show de horrores sinistros, de perigos do interior e ameaças suadas. Dennis Quaid interpreta Cooper Tilson, que se muda com sua família para o campo, onde eles compraram uma mansão decadente que costumava ser uma grande propriedade. O problema é que a mansão tem um legado sombrio e sórdido de perigo. A propriedade coberta de mato, escondendo um assassinato. Já com anos de idade, a chegada da família desperta demônios há muito enterrados entre os moradores locais rudes e, gradualmente, começa a ameaçá-los com crescente inquietação. Sharon Stone é confiável como a esposa de Quaid. E uma Kristen Stewart, muito jovem, interpreta sua filha. É o Stephen Dorff, de traços irregulares, que dá vida ao filme com sua intensa interpretação do marginal local Dale Massey, que cresceu na mansão e proporciona uma presença marcante e inquietante para a família Tilson. Juliette Lewis interpreta mais uma vadia rural sarcástica. E há também uma participação especial enervante de um Christopher Plummer pouco coerente. Claro, são emoções baratas e não contêm muita substância para dar corpo ao seu estilo carregado de pessimismo, mas é muito divertido e eu o revisito com frequência. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.